Falta de? Amém. Vamos ler Oséias capítulo 14, verso de número 1. Verso número 1, que diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe: Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipestre verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. O tema da pregação de hoje é um chamado para arrependimento, cura e restauração. Amém? Um chamado para arrependimento, cura e restauração. Nós vimos nos primeiros capítulos de Oséias, na primeira parte, Deus chamando Oséias para sentir o que ele estava sentindo, dizendo para ele que ele deveria tomar uma mulher infiel como sua própria esposa, para que Deus pudesse explicar para ele a sua relação com o próprio povo de Israel. E das suas infidelidades, Deus dizia para Oséias que assim também era o povo infiel com ele. A infidelidade de Israel se dava através da adoração a outros deuses, ídolos. Mesmo Deus fazendo tudo em favor de Israel. Deus permite então que venha um tempo de juízo para Israel. E esse tempo de juízo incluía o cativeiro, onde a nação de Israel seria duramente castigada, para que pudesse pagar pelos seus pecados e pelos seus delitos. No capítulo 11 de Oséias, no versículo 1, Oséias ele vai Deus se dirige à nação de Israel como um pai se dirige a um filho. O capítulo 1, versículo 1 do capítulo 11 até o versículo 12, vai dizer que Deus ama a Israel como um pai ama um filho. E ele diz assim: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens. O que Deus estava dizendo era que, embora ele tivesse chamado Israel por filho, e tivesse amado Israel, quanto mais ele chamava, era como se um pai dissesse assim: filho, vem aqui, filho, vem aqui. Ao invés do filho vir até a presença do pai, o filho ia em direção contrária. O filho se apartava do pai, o filho ia em direção oposta à presença do pai. E eles assim, eles se iam da minha presença, eles iam embora da minha presença. No versículo 3, tem uma figura aqui que é muito interessante, que a palavra de Deus diz assim, que o próprio Deus ensinou Israel a andar. Eu tenho certeza que todo mundo que é pai lembra do começo do desenvolvimento dos seus filhos. Desde quando eles começavam a se virar na cama, que você já não podia mais descuidar, porque qualquer descuido aquela criança poderia cair de cima da cama. Até quando você colocava ele em cima de um edredom ou dentro de um chiqueirinho, e você começava a ver ele esboçar os primeiros movimentos a querer ficar de quatro. E depois de ficar de quatro, engatinhar aqueles primeiros passos, quando o pai segura nas mãos do filho, e o filho consegue dar 1, 2 passos.
A alegria de ver o filho dando os primeiros passos era a mesma que Deus tinha com Israel, quando ele diz no versículo 3, eu ensinei a andar a Efraim, tomei nos meus braços, mas não atiraram que eu os curava. O que Deus estava dizendo é que Deus, quando tira o povo do Egito, Deus não só os ensina o que era a servir a Deus, mas os ensina os princípios mais básicos e rudimentares, não só de como adorar a Deus, mas do viver, de como se relacionar, de como confiar em Deus. Ele fala assim, eu os ensinei a andar, a dar os primeiros passos, para que eles, quando aprendessem a andar, se fossem da minha presença. Ele fala assim, eles não se perceberam, ou seja, não se atinaram ao fato de que eu os curava. Aí ele diz assim no versículo 4 do capítulo 11, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixas e me inclinei para dar-lhes de comer. O filho, que era Israel, até para comer dependia da provisão de Deus. Ora, se nós olharmos para a estadia de Israel no deserto, eles precisavam confiar em Deus, não só que os livrasse dos seus inimigos, mas até para comer e beber, Deus tinha que ser com eles. Deus enviava o maná e por diversas vezes Deus fez brotar até água da rocha para que eles pudessem beber, se alimentar. Deus cuidava de cada uma das suas necessidades. Mas a palavra do Senhor diz que essa linguagem de amor que descrevia a relação entre um pai e um filho, também era tida a mesma relação. Há um paralelo aqui que também era uma relação do vassalo com o seu senhorio, né, o seu suzerano nos tratados do Antigo Oriente, mas a relação com que Deus fala com Israel não é uma relação de um servo e um senhor, mas uma relação de um pai e de um filho. E ele fala assim, do Egito eu chamei o meu filho. Essa referência diz claramente, expressamente da libertação do Egito. Quando eles foram libertos do Egito, a libertação serviu como modelo para o tipo de salvação que haveria de vir em Cristo. Todos nós estávamos debaixo de um jugo de servidão. O Egito, ele simboliza o mundo a qual nós vivíamos antes de ter o encontro com Cristo. E a palavra do Senhor diz assim que Jesus se revelando, e ele vindo e morrendo em nosso lugar, ele nos libertou. E Romanos vai falar de que tipo de libertação é essa. Da escravidão do pecado. Assim como a nação de Israel era escrava no Egito, nós também éramos escravos no mundo. Assim como Israel, como filho de Deus, foi liberta do Egito e aprendeu a andar, aprendeu a comer, aprendeu a dar os primeiros passos na fé em direção a Deus, assim nós também aprendemos a dar os primeiros passos em Cristo Jesus. A nação de Israel havia sido duramente castigada, porque se entregaram a paixões e a desejos que iam contra a vontade de Deus. E Deus estava dizendo assim que isso faria com que eles viessem a ser duramente castigados. Só que esse castigo não era um castigo permanente, não era um castigo que faria com que eles viessem a ser completamente destruídos. O versículo 9 vai dizer assim, no versículo 8 ele vai dizer, como eu te deixaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel, como te faria como Admá, como fazer-te um Zeboim, meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Ou seja, Deus estava falando assim, embora vocês tenham feito tudo aquilo que desagrada a mim, eu não agirei com ira, com vingança, não os destruirei, mas eu os restaurarei. Porém, existia um período em que o povo seria necessário que eles fossem levados para o cativeiro para que eles aprendessem o que era adoração, o que era servir a Deus verdadeiramente. É mais ou menos assim. O capítulo 13 vai dizer isso sobre o castigo, ainda falando, o capítulo 12 e o capítulo 13, ainda falando nesse conceito, o versículo 1 até o versículo 11 de Oséias, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 12, vai falar a respeito dessa relação de Israel como um filho de Deus. Muito mais, uma história semelhante, mas muito mais sensível do ponto de vista
dos detalhes do que a gente vê relatado em Lucas, capítulo 15, versículo 11, versículo 32, na parábola do filho pródigo. O filho sai de casa. Uma vez que o filho sai de casa, o pai já não poderia fazer mais nada em relação àquele filho. Assim também era Deus com a nação de Israel. Ele falava assim, olha, eu chamava a minha presença, mas eles se iam. Quando eles se vão, eles atraem para si responsabilidades da qual eu não tomo parte, eu não tomarei parte, porque são escolhas que são escolhas próprias deles. E aí ele vai falar sobre o próprio modelo da nação de Israel, no seu desenvolvimento. No capítulo 12 ele vai falar de Jacó, dizendo que Jacó, desde o ventre, ele foi chamado como um enganador, mas ele lutou com Deus e lutou com o anjo e ele prevaleceu. E ali, naquele lugar que era Betel, no mesmo lugar onde estava vindo o juízo de Deus, que era conhecido a casa de Deus, que era o lugar onde o próprio Jacó lutou com o anjo, Deus falou com ele, o Senhor se revelou para Jacó. E naquela ocasião, o povo estava em pecado no mesmo lugar onde Deus havia falado com Jacó. No mesmo lugar onde Deus havia falado com Jacó, onde Deus havia falado... onde Jacó havia lutado com o próprio Deus, lutado com o anjo e havia prevalecido, que era Betel, o versículo 5 do capítulo 12 vai dizer assim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome, converte-te a teu Deus, guarda o amor e juízo no teu Deus, espera para sempre, esperança sempre. Aí ele vai dizer assim, que eles haviam enriquecido, haviam alcançado muitos bens, em todos esses esforços, mas eles estavam em pecado. E esse pecado, ele vai dizer assim, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como os montões de pedra nos sulcos dos campos. Versículo 12 do capítulo 12. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta ele foi guardado. O que Deus está dizendo assim? Que da mesma forma que Jacó, que lutou com Deus, foi chamado por Deus, tinha uma promessa de Deus, ele sofreu punições pelo seu pecado, pelas suas escolhas, pelas suas transgressões, assim também Israel, que era chamado filho de Deus, ao sair da presença de Deus, sofreria as mesmas consequências. Porque uma coisa que nós precisamos entender, e isso deve ser definitivo nas nossas vidas, é que todas as vezes que nós pecamos e nós nos arrependemos, prontamente o perdão de Deus vem sobre as nossas vidas, isso é automático. Uma vez que você se arrependeu genuinamente dos seus pecados, você orou, a sua transgressão é completamente apagada. Mas se existe uma coisa que Deus não deixa passar, é a culpa, é a consequência do nosso pecado. Ele tira a culpa, mas não tira a consequência. Salmos capítulo 51 é um salmo de alguém que havia se arrependido genuinamente. Davi havia pecados terríveis, pecados que até hoje seriam coisas assim terribilíssimas, algo muito grave, só que Davi se arrepende. Davi se arrepende, mas Deus já havia enviado o juízo para Davi. Deus havia falado para Davi, Davi, o teu filho não vai sobreviver, a tua casa, a espada não vai se apartar, tudo que você semeou, você vai colher. Mas ele fala assim, Senhor, mas o Senhor me perdoa? Deus fala assim, está perdoado. Da mesma forma, nós, na nossa vida, hoje, no tempo da graça, nós temos ainda que conviver com as consequências das nossas escolhas. A nação de Israel havia se afastado de Deus de tal forma que Deus, para que pudesse trazê-los de volta à sua presença, era necessário que o próprio Deus fosse em resgate do seu povo, e era necessário que Deus usasse instrumentos. Imagine você que quando Deus fala para Abacuque que vai usar a Síria, e vai usar a Babilônia para castigar Israel, Abacuque fica desesperado, fala assim, como pode Deus usar uma nação mais ímpia, mais impiedosa do que a nação de Israel para julgar Israel? Que Deus é esse? Era assim a relação do povo
Eles muitas vezes não entendiam como que Deus podia usar uma nação mais ímpia do que o próprio Israel para condenar os pecados de Israel. Mas Deus, Ele não deixa a nossa transgressão passar impune do ponto de vista da consequência. É a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que mata. Ela matou alguém, ela foi lá prontamente diante de um delegado e ela se entrega voluntariamente. Ela se arrependeu, ela foi lá e voluntariamente se entregou. Esse arrependimento faz com que ela venha a ter isenção da culpa? Não. Ela vai ser punida. Ela vai ser punida, porque ela cometeu um crime. Porém, esse crime, pelo fato dela ter se entregado, dela ter demonstrado que aquilo ali aconteceu e não deveria ter acontecido, por exemplo, tem um caso tipificado no Código Civil, que é o arrependimento, está previsto. Se uma pessoa dá um tiro numa pessoa e de repente ela se arrepende, ela coloca a pessoa dentro do carro e ela corre para o hospital para salvar aquela pessoa que ela mesma atirou, ela pode sofrer uma punição muito menor do que se ela tivesse atirado, virado as costas e ido embora. Está tipificado lá. Mas significa que ela não vai ser responsabilizada? Não. A consequência do pecado dela, ela vai ter que arcar. Da mesma maneira, quando Deus fala com Israel, fala assim, vocês eram meus filhos, eu ensinei vocês a andar, eu curei vocês, embora vocês não reconheçam, mas vocês correram para a Síria, vocês pediram ajuda ao Egito, vocês confiaram em nações estrangeiras, em vez de confiar em mim. Só que ao invés de Deus executar o furor da sua ira, ele fala assim, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Então o capítulo 11, do versículo 1 até o capítulo 13, do versículo 16, vai falar dessa relação de Deus com Israel, como se Deus fosse um filho, alguém pequeno, alguém ainda em fase de desenvolvimento, aprendendo a andar, aprendendo a comer, precisava da ajuda de Deus até para comer. E já no capítulo 13, vai dizer que Israel era idólatra, e o castigo para a idolatria, que seria definitivo para Israel, Israel deveria aprender de uma vez por todas que não deveria adorar outros deuses. Deus está falando que Israel não poderia adorar outros deuses, desde quando Deus tirou o povo do Egito. Desde quando Deus tirou o povo do Egito. E Israel sempre pecando no mesmo pecado, sempre caindo no mesmo erro. Idolatria, 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 idolatria. Sempre. Até o momento que eles vão cativos para a Babilônia. Deus permite que o momento de prestar contas chegue. O momento chegou. E agora eles precisavam se arrepender e se converter verdadeiramente. E ali no cativeiro há algo que não aconteceu em toda a história de Israel. Eles entenderam de uma vez por todas que eles não poderiam brincar com Deus. Eles não poderiam zombar de Deus. A semana passada, eu estava conversando com o Rodrigo, ele perguntou para mim o que é o temor. O temor é isso, é você saber que Deus é um Deus santo, não se deixe escarnecer, e que todas as nossas atitudes, elas têm uma consequência para o bem ou para o mal. E isso não é algo do tempo da lei, está também no tempo da graça, que se chama a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E o que Deus estava falando para a nação de Israel era exatamente isso. Vocês estão semeando vento. Vocês estão semeando vento. Vocês estão semeando vento. Ele passa de Gênesis até Malaquias falando, parem de semear vento, porque vocês vão colher tempestade. Era isso que ele estava falando. É essa colheita que vocês querem ter? É o que vocês vão colher.
escarnecer. Israel vinha semeando todo aquele tempo, todo aquele período. Havia uma lei que era a lei dos a lei do sétimo ano. Agora não vou lembrar o nome da lei. Deus te convencer dos seus pecados, ninguém mais vai. Só Ele tem o poder de mudar a sua vida, convencer você dos seus maus caminhos. Nós estávamos aqui na igreja em oração na sexta-feira e foi falado, olha, a função do atalaia é avisar o perigo iminente. Atalaia, imagine uma cidade murada e fortificada. As portas da cidade ficavam abertas para comércio. Era comum as portas da cidade ficarem abertas. Os comerciantes ficavam dentro da cidade. Os comerciantes ficavam dentro da cidade, o palácio ficava dentro da cidade, o templo ficava dentro da cidade, as casas das pessoas importantes, da aristocracia, ficava dentro da cidade. A única coisa que ficava fora da cidade mesmo eram as plantações, os camponeses, os servos, as pessoas menos importantes da sociedade ficavam fora. Mas tudo que tinha de importante ficava dentro da cidade. E durante o dia, as portas da cidade ficavam abertas para comércio, para rotas, as pessoas entravam, saíam, vinham de outras cidades, faziam negócio dentro da cidade. Só que quando o atalaia ficava lá em cima da torre, no lugar mais alto, tinha que ser alguém que enxerga bem, não podia ser eu, porque eu não enxergo. Ficava no lugar mais alto e ele via algum movimento diferente, algum movimento estranho, um exército se aproximando, ou pessoas como se fossem soldados se aproximando, imediatamente ele era obrigado a tocar a trombeta. O instrumento do atalaia não era a lança, não era arco e flecha, não era espada, era a trombeta. Ele tinha que tocar a trombeta. E uma vez que ele tocava a trombeta, era a função do povo fechar as portas, baixa um pouquinho aqui para mim, por favor, fechar as portas e também se armar para proteger a cidade, proteger as suas casas, proteger os seus bens, proteger a sua família. A função do atalaia era simplesmente avisar. Ele avisava. Ele falava assim, tem perigo vindo aí. Agora a função do povo, que era guerrear, que era pegar a espada, que era subir, se armar, que era se proteger, que era formar ali a sua guarda. Nós, como pregadores, eu não vou lutar as suas guerras, mas eu vou falar para você onde você precisa lutar as suas guerras. A minha função como atalaia hoje é dizer para você, Deus não se deixa escarnecer. O pecado é uma doença silenciosa. Se você não se livrar do pecado, o pecado vai te matar, o pecado vai te destruir. E ele não vai dar sinais. Uma hora a conta chega. A minha função é essa. Eu saindo daqui do culto, eu vou para minha casa, se você não ligar e não fizer nada a respeito, problema seu. Problema seu. Ah, o pastor não tem que orar? Eu oro para você se converter. Essa é a minha oração.
para você se arrepender, para você abandonar o seu pecado, para que Deus possa ter misericórdia de você, para que Deus possa mudar a sua vida. No capítulo 14, Deus vai falar sobre a volta de Israel para o Senhor. Ele fala assim: volta para mim. Tom. Ele fala assim: volte, aleluia. Volte para mim, que sou o teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. E em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. O que Deus quer? Deus quer que você sacrifique animais, como no Antigo Testamento. Deus quer que você viva em sacrifício pelos seus pecados? Não, Deus quer que você se arrependa. E os sacrifícios têm que vir dos seus lábios, não das suas ofertas. É do coração, é o arrependimento. É isso que vai trazer transformação para a sua vida. Aí ele fala assim: olha, a Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não diremos a obra das nossas mãos aos ídolos. Tu és nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Aí no versículo 4 do capítulo 14, ele vai dizer assim, que é o tema central e principal de todo o livro. Que é o tema de todo o livro de Oséias. Oséias começa falando nos primeiros versículos a respeito de infidelidade. No versículo 4 ele vai dizer assim: curarei a sua infidelidade. Eu, de mim mesmo, os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Ele está dizendo assim: eu vou curar a infidelidade de vocês. Eu vou tirar a infidelidade de vocês. Mas tira o castigo? Não tira. Eles teriam que passar pelo castigo. Mas qual que era o resultado disso? Cura da infidelidade. Nunca mais eles andariam atrás de serem fiéis de outros deuses, de adoração a deuses estrangeiros. Eles aprenderiam de uma vez por todas, definitivamente, quem era Deus e qual era o seu caráter. Por quê? Porque havia um conceito de que, tipo assim, tá tudo bem. Deus fala e não cumpre. É a mesma coisa da mãe que só ameaça. Só ameaça. Eu em casa, a Nicole e eu, a gente é extremamente diferente. Se eu falar para as crianças assim: você vai apanhar, eles esperam que eles vão apanhar. Agora a Nicole ameaça e ela não faz. Eles não confiam. Só que imagine você que a mãe ameaça e o filho não faz nada. Ameaça de novo, o filho não faz nada. Ameaça de novo, o filho não faz nada. De repente a mãe fala assim: agora eu vou cobrar, mas ela cobra 50 surras acumuladas. Ela não cobra a da vez. Ela cobra todas as que ela prometeu. Já ouviu falar que tem dívida que caduca? Essa não caduca, não. Essa aqui não caduca. Vai ser cobrada. Aí, ainda vai batendo e vai falando porque está apanhando. Até terminar, demora bastante. E o que ele está dizendo é que essa cura da infidelidade era final. Os caminhos tortuosos de Israel seriam corrigidos. Mas quando? Olha só que interessante. Quando a ira de Deus fosse satisfeita. Só quando a ira de Deus fosse satisfeita. E aí ele vai dizer assim: de mim mesmo os amarei. Aí ele faz promessas que são promessas de restauração. São promessas de bênçãos, que é aquilo que Deus tem reservado para nós. Aquilo que Deus prometeu para nós enquanto igreja. Ele fala, no versículo 5 até o versículo 7, ele vai dizer assim: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra, voltarão, serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Olha o que ele está dizendo. Há um transbordo com a linguagem do amor de Deus para a nação de Israel.
com metáforas coloridas tiradas de várias plantas. Ele fala do lírio, fala do cedro do Líbano, ele fala da fragrância das plantas, ele fala da vide, ele fala do vinho do Líbano, ou seja, várias figuras que eram muito claras na mente do leitor judeu, porque eram plantas que eram preciosíssimas, eram lindas e muito perfumadas. E ele vai dizer assim, um lírio florescendo, um cedro do Líbano enraizado, brotando, exalando a sua fragrância, uma árvore frondosa, celebrando o fruto da vide. Quando fala do fruto da vide, fala de celebração, fala de festa, fala de alegria, fala de pessoas reunidas ali em conjunto, em adoração. É disso que Deus estava falando. Deus daria o seu fruto, Deus daria um cereal viçoso e uma vide luxuriante, descreve um Israel próspero, estável, renovado e vigorosamente sadio, sob a direção de Deus, que estava ligado ao orvalho doador da vida. Então o que Deus estava prometendo? Ele vem condenando, ele fala do capítulo 1 das infidelidades, ele fala do juízo, ele fala da Síria, ele fala do Egito, fala das consequências dos pecados, ele fala dos crimes cometidos por Israel, desde os crimes a respeito da justiça social até os crimes de roubos e outras coisas mais, mas de repente no capítulo 14 ele fala de restauração. Ele fala que restauraria Israel, porque era vontade dele. E aí no versículo 9, no apelo final, vai dizer assim: quem é sábio, que entenda essas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Há um caminho para os justos, há um caminho para os retos, mas aquele que transgride, certamente ele vai cair nele. Nós vivemos num tempo em que, se Deus fosse nos castigar de acordo com as nossas maldades, nenhum de nós estaremos aqui, mas nós vivemos no tempo da graça. Jesus, ele morreu e ele pagou o preço pelos nossos pecados, e ele já sofreu a condenação pelos nossos crimes. Mas como diz em Romanos capítulo 7, olha, já que onde superabundou o pecado, superabundou a graça, o que nós vamos fazer? Nós vamos pecar para que a graça seja ainda mais abundante? Não, cuidado, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Eu sempre tive muito medo da minha mãe. Eu sei o que é ter temor, muito. Eu sei o que é ter temor, pode confiar que eu sei. Só que isso não me impedia de fazer coisa errada, desde que ela não soubesse. O grande problema é que ela sempre descobria. Eu nunca fui bom em esconder. Então, hoje eu alio o temor à obediência. Funciona. A bênção de Deus vem. Temor e obediência. Não falha. Porque o pecado é uma doença silenciosa que vai te matar. Não flerte com o pecado. Você não aguentaria as consequências. Viver uma vida de santidade, viver uma vida de louvor e honra e glória a Deus, é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. A melhor de todas. A melhor decisão. Para que você possa ser abençoado, que você possa hoje orar a Deus e falar assim: Senhor, eu tenho sido infiel. Senhor, eu tenho feito isso, 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 isso e isso. Senhor, isso aqui eu sei que desagrada ao Senhor, mas eu quero e preciso ser curado. Cura hoje, Senhor, a minha infidelidade. A tua palavra diz que o Senhor prometeu que curaria a infidelidade de Israel. Eu quero que o Senhor cure a minha infidelidade também. E Deus vai curar a tua infidelidade. O chamado de hoje é para que você venha a ser curado das suas infidelidades. Ah, mas eu nunca traí meu marido, eu nunca traí minha esposa. Mas você repetidamente tem traído ao Deus que te criou, que te chamou de filho, que te ensinou a andar, que te curou, que te deu comida na boca. Insistentemente, nós temos feito coisas que desagradam a Ele. Temor e obediência. É esse o princípio para que nós venhamos ter uma vida completamente abençoada. Completamente abençoada. Eu tenho muito claramente isso na minha vida. Temor e obediência. Ande nos caminhos do Senhor e você vai ver o quanto Ele é bom para os seus. E isso não é merecimento não, porque nós não merecemos absolutamente nada. Nada. Eu tenho certeza que algumas pessoas já fizeram isso, mas se hoje você já fez isso, vai ser a última vez que você vai
fazer isso na sua vida. Nunca mais ore dizendo assim: Senhor, se eu tenho crédito no céu contigo. Você não tem nenhum crédito no céu contigo. Se Deus for pagar de acordo com aquilo que você merece, você vai direto para o inferno, de escorregador, sem direito a retorno. Mas pela graça de Deus, nós somos alcançados. E é pela graça que nós estamos aqui hoje. Então não é pelo crédito que nós temos no céu com Deus, mas é pelo crédito que Jesus tem no céu com Deus. Por Ele, nós temos acesso ao trono do Pai, para receber todas as bênçãos que foram prometidas, porque nós somos o Israel de Deus, nós somos os filhos de Deus, nós somos os escolhidos de Deus, das quais Deus prometeu que nos abençoaria, que nos curaria, que nos restauraria, que nos faria ser como o cedro do Líbano, a nossa fragrância como a do Líbano, que nós sejamos prósperos e frutíferos. A obediência e a santidade é o princípio para que você alcance todas as coisas que Deus tem reservado para a sua vida. Obediência e santidade. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor nos deu. E hoje nós encerramos a exposição em Oséias.